O perfume de café recém-coado se misturava com o aroma das rosas que adentravam pela janela entreaberta. Marina ajeitava cuidadosamente as cortinas de renda enquanto observava seu filho Gabriel, de apenas 8 anos, debruçado sobre os livros escolares na mesa de madeira desgastada pelo tempo. O pequeno apartamento no coração do Rio de Janeiro refletia anos de sacrifícios e amor maternal incondicional. Cada canto contava uma história silenciosa. As paredes decoradas com desenhos infantis de Gabriel, as prateleiras repletas de medicamentos organizados com precisão militar, e a pequena cozinha onde Marina preparava cada refeição com cuidado de uma chefe especializada. Gabriel havia sido diagnosticado com diabetes tipo 1 quando completou 5 anos. Desde aquele dia que mudou suas vidas para sempre, Marina se transformou em enfermeira, nutricionista e guardiã incansável da saúde de seu filho. Cada movimento, cada refeição, cada instante do dia gravitava em torno de manter os níveis glicêmicos de Gabriel em equilíbrio perfeito. Mamãe, posso comer um biscoitinho depois que terminar o dever? Perguntava Gabriel com aqueles olhos brilhantes que derretiam qualquer coração. Marina se aproximava, acariciava seus cachos escuros e respondia com um sorriso. Claro, meu amor, mas primeiro vamos verificar sua glicemia, está bem? Esse ritual se repetia diversas vezes ao dia. O monitor de glicose havia se tornado o metrônomo silencioso que ditava o ritmo de suas existências. Marina conhecia cada sinal do corpo de seu filho melhor que qualquer especialista. Sabia quando ele precisava de insulina, quando devia comer, quando era hora de descansar. Enquanto isso, Ricardo, seu marido de 12 anos, observava a distância com uma mistura de cansaço e ressentimento que crescia a cada dia. Para ele, Marina havia se transformado em uma mulher obsessiva que havia esquecido completamente que tinha um casamento para preservar. Mari, de novo com os remédios, murmurava Ricardo do sofá, sem desviar os olhos da televisão. O menino está bem, você não precisa ficar em cima dele o tempo todo. Mas Marina sabia algo que Ricardo se recusava a compreender. A diabetes de Gabriel não era algo que pudesse ser tratado com negligência. Uma refeição mal calculada, um descuido na medicação, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. As discussões entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e amargas. Ricardo chegava tarde do trabalho, passava os finais de semana com os amigos, e quando estava em casa, sua presença parecia mais uma crítica constante do que apoio. Se olhe no espelho, Marina, dizia com dureza numa noite após o jantar. Você não se arruma mais, a casa vive bagunçada, e eu me sinto invisível na minha própria casa. Essas palavras perfuravam o coração de Marina como lâminas afiadas. Ela sabia que havia mudado, que as noites em claro monitorando Gabriel haviam criado olheiras profundas, que a preocupação constante havia adicionado quilos à sua figura antes esguia. Mas como explicar a Ricardo que cada uma dessas mudanças era o preço do amor maternal mais puro? Ricardo, nosso filho precisa de nós, tentava explicar com voz trêmula. A condição dele exige cuidados especiais. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Sempre é o Gabriel, sempre são desculpas, respondia ele com frieza. E nós? Quando foi a última vez que tivemos uma conversa que não fosse sobre remédios ou dietas? O abismo entre eles se alargava a cada dia. Ricardo começou a sair mais frequentemente, retornando nas madrugadas com o aroma de perfumes alheios e desculpas que soavam cada vez menos convincentes. Marina se sentia presa entre o amor incondicional por seu filho e a dor de ver seu casamento se desintegrando lentamente. Havia noites em que, depois de garantir que Gabriel estivesse estável, se trancava no banheiro e chorava em silêncio, questionando-se como havia chegado àquele ponto. Uma manhã de março, enquanto verificava os números de uma aposta antiga que havia feito por impulso meses antes, Ricardo sentiu o mundo parar ao seu redor. Os números coincidiam perfeitamente. Havia ganhado na loteria. Uma quantia que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Meu Deus, sussurrou, olhando o bilhete com mãos trêmulas. Finalmente, minha chance de ser livre. Mas o sorriso que se desenhou em seu rosto não era de alegria pura. Era o sorriso frio de alguém que acabará de encontrar a saída perfeita de uma vida que não queria mais viver. Ricardo guardou o segredo como um tesouro perigoso. Durante as semanas seguintes, manteve a fachada de esposo e pai, mas internamente já havia tomado uma decisão que destroçaria 2 vidas inocentes. À noite, enquanto Marina verificava os níveis de Gabriel e ele fingia dormir,
Ricardo navegava na internet procurando apartamentos luxuosos, carros esportivos e tudo que sua nova fortuna lhe permitiria comprar. Visualizava uma vida sem responsabilidades, sem alarmes médicos, sem a rotina exaustiva que havia definido seus últimos anos. Logo serei livre, sussurrava para si mesmo. E não vou dividir nem um centavo com ela. A crueldade de seu plano era perfeita em sua simplicidade. Pediria o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis, sairia da vida de Marina e Gabriel antes de sacar o prêmio, e começaria uma nova existência sem olhar para trás. O clima outonal do Rio parecia presagiar a tempestade que estava prestes a se desencadear. Uma tarde cinzenta, quando as primeiras chuvas batiam nos vidros do apartamento, Ricardo chegou em casa com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Precisamos conversar, anunciou sem preâmbulos, sua voz carregada de uma frieza que gelava o sangue. Marina, que estava preparando o lanche de Gabriel, parou com as mãos ainda segurando o prato. Algo no tom de Ricardo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que foi, Ricardo? Perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Não aguento mais, declarou sem um vestígio de emoção. Esta vida, esta casa, esta rotina, não é mais para mim. Quero o divórcio. As palavras caíram sobre Marina como blocos de gelo. O mundo pareceu balançar sob seus pés, e por um momento, o som distante do monitor de Gabriel foi a única coisa que a manteve conectada à realidade. Divórcio, repetiu, como se a palavra fosse em idioma estrangeiro. Ricardo, somos uma família. Gabriel precisa de você, eu preciso de você. Não, a interrompeu com dureza. Gabriel tem a mãe dele, e isso é suficiente. Eu preciso viver minha vida. Façam as malas e saiam. Hoje mesmo. A brutalidade de suas palavras atingiu Marina como um tapa no rosto. Como o homem que havia prometido amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, poderia estar a expulsando de seu próprio lar com tanta crueldade? Ricardo, por favor, suplicou com os olhos cheios de lágrimas que se recusava a derramar na frente dele. Podemos conversar sobre isso, podemos encontrar uma solução. Já tomei minha decisão, respondeu, dirigindo-se ao quarto. Vocês têm 1 hora para sair. Com o coração despedaçado, mas a dignidade intacta, Marina empacotou os pertences mais importantes. Gabriel, confuso pela situação, perguntava com voz pequenina o que estava acontecendo, mas ela apenas lhe assegurava que tudo ficaria bem. A chuva se intensificava quando Marina e Gabriel bateram na porta da casa de Dona Rosa, mãe de Marina, no bairro de Santa Teresa. A casinha de 2 andares, com sua fachada pintada de amarelo claro e seu pequeno jardim cheio de jasmins, os recebeu como um abraço caloroso após a tempestade. Dona Rosa, uma mulher de 68 anos com olhos sábios e mãos calejadas pelo trabalho, abriu a porta e imediatamente compreendeu a situação sem necessidade de explicações. Venham cá, meus queridos, murmurou, envolvendo Marina e Gabriel num abraço que cheirava canela e carinho de avó. O interior da casa era um museu de memórias familiares. Fotografias em preto e branco decoravam as paredes, móveis antigos mas bem cuidados preenchiam os espaços, e o aroma constante de comida caseira criava uma atmosfera de lar verdadeiro. Me conte o que aconteceu, filha, pediu Dona Rosa enquanto servia chá em xícaras de porcelana que haviam pertencido à sua própria mãe. Marina relatou a situação entre lágrimas contidas, tentando não alarmar Gabriel, que havia adormecido no sofá antigo da sala. Esse homem nunca mereceu nem seu amor nem este netinho meu, declarou Dona Rosa com a sabedoria que os anos proporcionam. Mas agora você está livre para construir algo melhor. E sabe de uma coisa, Marina? É hora de usar essa cabeça brilhante que você tem. Não sei por onde começar, mãe, confessou Marina. Não trabalho há anos, não tenho experiência. O mundo mudou, filha, respondeu Dona Rosa com determinação. Agora se pode trabalhar de casa, com um computador. Eu cuidarei do Gabriel quando for necessário. É hora de descobrir o quão forte você realmente é. Os primeiros dias na casa de sua mãe foram um turbilhão de emoções. Marina alternava entre a tristeza pelo casamento destruído e a determinação de construir um futuro para ela e Gabriel. Dona Rosa, fiel à sua palavra, tornou-se a avó mais dedicada do mundo. Aprendeu a manusear o monitor de glicose de Gabriel, memorizou os horários das refeições,
e garantiu que o menino nunca sentisse que havia perdido a estabilidade de sua vida anterior. Vovó Rosa faz os melhores pães de açúcar do mundo, dizia Gabriel à sua mãe, com um sorriso que derretia qualquer preocupação. Marina, enquanto isso, mergulhou no mundo digital com uma determinação que a surpreendia. Do pequeno quarto que havia sido seu na adolescência, agora convertido em escritório improvisado, começou a explorar as possibilidades do trabalho freelance. As noites se tornaram longas, mas produtivas. Enquanto Gabriel dormia tranquilo sob os cuidados de sua avó, Marina estudava cursos online, aperfeiçoava suas habilidades de redação, e aos poucos começou a aceitar pequenos projetos. Seu primeiro ganho foi modesto, apenas suficiente para comprar os medicamentos de Gabriel, mas representava algo muito mais valioso: independência. Olha, mãe, mostrou a Dona Rosa o primeiro pagamento que recebeu. É pouco, mas é meu. É o primeiro passo de muitos, filha, respondeu sua mãe com orgulho. E tenho certeza de que coisas melhores virão. Enquanto isso, Ricardo vivia uma realidade completamente diferente. A fortuna da loteria havia transformado sua vida num espetáculo de luxo desmedido. Trocou o modesto apartamento por uma cobertura em Ipanema, comprou carros esportivos que brilhavam sob o sol carioca, e mergulhou numa vida de festas que duravam até o amanhecer. As pessoas que agora o cercavam admiravam sua nova riqueza, mas nenhuma conhecia realmente o homem por trás da fortuna. Ricardo se via como alguém que finalmente havia encontrado a felicidade, mas no fundo, uma sensação estranha começava a crescer em seu peito. Isso é o que eu sempre quis, repetia para si mesmo enquanto acelerava sua nova Ferrari pelas avenidas da cidade. Mas as palavras soavam vazias, mesmo em sua própria mente. As festas estavam cheias de aduladores e aproveitadores que desapareciam tão logo terminava o champanhe. Os amigos que acreditava ter conquistado eram tão superficiais quanto o brilho de seus novos brinquedos caros. Em contraste, Marina vivia uma transformação mais profunda e genuína. Seu trabalho freelance começou a dar frutos reais. Os clientes apreciavam sua dedicação, pontualidade e qualidade, e as recomendações começaram a chegar por si só. Com o tempo, conseguiu algo que meses antes parecia impossível: alugar um pequeno apartamento para ela e Gabriel. Não era luxuoso, mas tinha 2 quartos, uma cozinha onde podia preparar as refeições especiais de seu filho, e o mais importante, era seu. Gostou da nossa casa nova, amor? Perguntou a Gabriel no dia em que se mudaram. Adorei, mamãe. E o melhor é que vovó Rosa pode vir nos visitar quando quiser, respondeu o menino, correndo pelos espaços vazios que logo se encheriam de vida. A primeira noite em seu novo lar, Marina se sentou na pequena varanda que dava para a rua. As luzes da cidade piscavam ao longe, e pela primeira vez em meses, sentiu uma paz profunda. Não era a vida que havia planejado, mas era uma vida construída com suas próprias mãos. Os meses se passaram, e o trabalho de Marina continuou crescendo. Sua reputação como redatora freelance se espalhou além do Rio de Janeiro, e começou a trabalhar para clientes internacionais. Com cada projeto completado, não apenas ganhava dinheiro, mas confiança em si mesma. Gabriel, por sua vez, se adaptou maravilhosamente à nova rotina. Sua diabetes ainda requeria cuidados constantes, mas agora tinha o apoio não só de sua mãe, mas também de sua avó Rosa, que havia se mostrado uma segunda mãe excepcional. Mamãe, disse Gabriel numa tarde enquanto faziam lição juntos, você acha que papai está bem? A pergunta pegou Marina de surpresa. Haviam se passado meses sem mencionar Ricardo, e ela havia assumido que Gabriel havia processado a situação à sua maneira. Tenho certeza de que está bem, amor, respondeu com cuidado. Às vezes os adultos tomam decisões que são difíceis de entender, até mesmo para eles. Mas ele gostava da gente, insistiu o menino com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Marina respirou fundo antes de responder. Acredito que gostava, do jeito dele, Gabriel. Mas às vezes o amor não é suficiente se as pessoas não sabem como demonstrar ou se têm outros problemas que não conseguem resolver. A conversa levou a refletir sobre Ricardo. Apesar de toda a dor que havia causado, Marina havia conseguido se libertar do ressentimento. Não por ele, mas por ela mesma e por Gabriel. Carregar rancor só teria contaminado a nova vida que estavam construindo. Enquanto Marina prosperava, Ricardo começava a experimentar as consequências de suas decisões.
A fortuna que havia parecido infinita se desvanecia com rapidez alarmante entre luxos desnecessários, investimentos ruins e o custo de manter um estilo de vida insustentável. Os aduladores que o cercavam desapareceram tão rapidamente quanto haviam chegado. Os carros foram confiscados, a cobertura teve que ser vendida para pagar dívidas, e Ricardo se encontrou novamente num apartamento modesto, mas desta vez completamente sozinho. O silêncio de sua nova solidão era ensurdecedor. Não havia risos de criança, não havia conversa sobre o jantar, não havia ninguém perguntando como havia sido seu dia. Apenas o eco vazio de seus próprios passos em espaços grandes demais para uma pessoa só. Uma noite de inverno, enquanto caminhava pelas ruas do Rio tentando escapar da asfixia de seu apartamento vazio, Ricardo se encontrou num bairro que não visitava há muito tempo. Seus pés o levaram, quase sem perceber, até uma rua residencial tranquila. Quando ergueu o olhar, se deu conta de onde estava. Através da janela iluminada de um apartamento no térreo, pôde ver uma cena que o paralisou. Marina estava sentada numa mesa, trabalhando no computador, enquanto Gabriel lia um livro ao seu lado. De vez em quando, ela desviava o olhar da tela para verificar algo que ele lhe mostrava, e ambos sorriam. A imagem irradiava uma calidez e tranquilidade que Ricardo havia esquecido que existia. Ficou ali parado, observando a vida que havia abandonado, percebendo pela primeira vez o que realmente havia perdido. Não havia sido apenas uma esposa e um filho, havia sido um lar, uma família, um propósito. Gabriel se levantou para ir à cozinha, e nesse momento viu Ricardo através da janela. Os olhos do menino encontraram os de seu pai durante um instante que pareceu eterno. Marina notou a reação de seu filho e seguiu seu olhar. Quando viu Ricardo, sentiu uma pontada no peito, mas não de dor, e sim de compaixão. Levantou-se e se dirigiu à porta. Quando a abriu, Ricardo ainda estava ali, imóvel como uma estátua. Ricardo, disse simplesmente. Oi, Mari, respondeu ele com voz quebrada. Só estava passando por aqui. Como você tem passado? Perguntou ela, embora seu tom fosse cauteloso. Ricardo tentou manter a compostura, mas as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Péssimo. Estraguei tudo, Marina. Tudo. Ela o estudou com olhos que haviam aprendido a ver além das aparências. O homem que tinha à sua frente estava visivelmente abatido, com roupas que já viram dias melhores e uma postura que falava de derrota. Sinto muito ouvir isso, respondeu com sinceridade. Pensei que o dinheiro me daria liberdade, continuou Ricardo, como se precisasse confessar. Pensei que sem responsabilidade seria feliz. Mas só me trouxe vazio. Gabriel apareceu atrás de sua mãe, olhando para seu pai com curiosidade mais que com rancor. Oi, papai, disse o menino naturalmente. Oi, campeão, respondeu Ricardo, e pela primeira vez em meses, seu sorriso foi genuíno. Como está sua diabetes? Está se cuidando bem? Sim, mamãe me ensinou tudo. E vovó Rosa também me ajuda, explicou Gabriel com orgulho. Ricardo olhou para Marina com algo que se parecia com admiração. Você sempre foi uma mãe incrível, murmurou. Apenas fiz o que precisava fazer, respondeu ela. Posso te perguntar uma coisa? Ricardo hesitou antes de continuar. Você acha que um dia pode me perdoar? Marina refletiu por um momento antes de responder. Já te perdoei, Ricardo. Não por você, mas por nós. O ressentimento só teria contaminado a vida que Gabriel e eu estamos construindo. E você acha que um dia eu poderia fazer parte da vida do Gabriel novamente? Perguntou com voz quase inaudível. Marina olhou para seu filho, que observava a conversa atentamente. Isso depende de você, Ricardo. Gabriel sempre será seu filho, mas teria que ser um relacionamento construído na honestidade e consistência, não em promessas vazias. Ricardo assentiu, compreendendo que o caminho para a redenção seria longo e difícil. Entendo. Só queria que vocês soubessem que sinto muito. Profundamente. Sabemos, respondeu Marina. E espero que você possa encontrar paz, Ricardo. De verdade. Quando Ricardo se afastou naquela noite, levava consigo algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não a esperança falsa de uma riqueza fácil, mas a esperança real de poder reconstruir o que havia destruído, passo a passo, dia a dia. Marina fechou a porta e abraçou Gabriel.
Está tudo bem, amor? Perguntou. Sim, mamãe. Tenho pena do papai, mas fico feliz que nós estamos bem. A sabedoria de seu filho a comoveu profundamente. Aos 8 anos, Gabriel havia aprendido lições sobre perdão e resistência que muitos adultos nunca chegam a compreender. Naquela noite, depois de garantir que Gabriel estava dormindo tranquilo, Marina se sentou em sua pequena varanda com uma xícara de chá. As luzes da cidade brilhavam como estrelas terrestres, e ela se permitiu refletir sobre a extraordinária jornada que havia vivido. Havia começado como uma mulher dependente, definida por seus papéis como esposa e mãe. A crise havia ameaçado destruí-la, mas em seu lugar a havia transformado em alguém mais forte, mais independente, mais completa. Não havia riquezas materiais em sua vida, mas havia algo muito mais valioso: propósito, dignidade e a satisfação profunda de saber que havia convertido a adversidade em crescimento. Gabriel estava saudável, feliz e aprendendo que os desafios da vida podiam ser oportunidades disfarçadas. Dona Rosa havia encontrado uma nova razão de ser como avó presente e ativa. E Marina havia descoberto que a verdadeira segurança não vem de depender dos outros, mas de confiar na própria capacidade de se adaptar e prosperar. Ricardo, por sua parte, teria que encontrar seu próprio caminho para a redenção. O dinheiro lhe havia ensinado uma lição cruel mas necessária: que a felicidade genuína não se compra, se constrói dia a dia com decisões conscientes sobre como tratar as pessoas que amamos. Enquanto a noite carioca envolvia a cidade com seu manto estrelado, Marina sorriu. Havia aprendido que às vezes perder tudo é a única maneira de descobrir quem realmente somos. E em seu caso, havia descoberto que era muito mais forte e capaz do que jamais havia imaginado. A história não havia terminado, apenas havia começado um novo capítulo cheio de possibilidades infinitas.